Estão aí só se ajeitando na cadeira. A paz do Senhor, Next! Ainda bem que eu vim! Boa noite, Next! Glória a Deus! Que felicidade poder estar aqui nessa noite mais uma vez, junto com os meus irmãos. Mais um sábado, onde nós estamos podendo sentir a presença de Deus, estar na presença de Deus, nos alegrando, celebrando, adorando. E que para Ele continue sendo toda a honra, glória, louvor, adoração. Não existe outro que seja digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Somente esse Deus que era, é e continuará sendo Deus. A palavra fala que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós somos a criação de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite você veio preparado para entregar mais do que receber. Porque um culto nada mais é do que um momento em que nós estamos entregando ao Senhor. Então, se talvez você chegou aqui nessa noite e ainda está pensando, eu quero, Deus me dá, Deus me abençoa. Eu queria pedir que nesse momento você mudasse essa mentalidade. Talvez você nem soubesse disso, é normal. Mas nesta noite Deus está falando com você já. Entregue o melhor ao Senhor. Seja na adoração, seja no louvor. Seja na sua entrega. Se você está querendo se expressar, se expresse em adoração. Mas adore a Ele, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Esse primeiro momento ficou meio tipo coach, né? E eu falando sério assim, todo mundo, é verdade. Só que eu não sou assim não, viu gente? Sou muito zoeiro, eu gosto de dar risada, eu gosto de ficar resenhando, entendeu? Então, que às vezes a pessoa fala assim, chegou a hora da palavra ali, o cara vai ficar serião. No Next Level não é assim, certo? Não é verdade, Carlão? No Next Level não é assim. Nós somos alegres. Cadê os jovens alegres aqui que estão nesse lugar? Para a quantidade de pessoas que estão aqui, eu estou achando que esse grito foi fraco. Não, Samarinha? Cadê a juventude do Next Level alegre que está neste lugar? Aleluia! Tô quase Raí Carmela, pastor Raí Carmela. Cadê o povo mais feliz de Florianópolis? Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz, né? Essa é a minha segunda vez que estou pregando aqui. Na verdade, a primeira foi mais para contar um testemunho, né? Ô Zé, eu estou tentando não olhar para você, senão eu vou dar risada, porque eu vou lembrar de tudo que a gente tem conversado aí. Zé me chama de ex-bruxo, ex-tudo, né? Mas está repreendido. Eu contei meu testemunho da primeira vez aqui, né? Há 3 meses atrás, quando a gente veio assumir a liderança do Next. Aí eu falei, né? Eu falei assim, eu contei a história, tentei resumir o máximo possível, porque é uma grande história sobre a minha vida, né? E aí, assim que eu falei que eu fazia parte, né? Eu era uma pessoa que era devota de entidades e tudo mais. Aí depois que eu desci do altar, meus amigos, foi muito bom, mas graças a Deus, né? Deus já me libertou. E é a minha segunda vez aqui, né? Ministrando, trazendo a palavra da parte de Deus. E que o Senhor possa me usar, porque eu não tenho nada para entregar. Eu quero ser, na verdade, um instrumento usado por Deus para falar aos corações das pessoas que se disponibilizaram para vir aqui. Porque na medida em que você entrega a sua adoração, o seu louvor, Deus, Ele por misericórdia e graça, Ele também traz coisas para a gente, bênçãos. Mas é mais da intenção do nosso coração do que entendermos que Deus tem a obrigação de nos dar alguma coisa. Amém? Nós precisamos entregar sem querer nada em troca. Entender que Deus, Ele é Deus soberano, e só porque Ele é Deus, Ele já é digno de receber a nossa adoração e o melhor que eu tenho para dar, certo? E quando eu tenho essa intenção, Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia fala, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até o pardal tem casa para morar. Os animais, eles têm onde repousar. Os lírios do vale se vestem, porque Deus, Ele cuida de tudo. Imagine nós, que fomos escolhidos por Deus.
Então nós precisamos ter essa consciência. Talvez nós aprendemos durante a nossa vida que nós precisamos pedir, a pedir e pedir e pedir e só ficar preso nisso. Mas eu quero, neste primeiro momento, conduzir a sua mentalidade para que você possa entregar sem querer nada em troca, que você possa levantar as suas mãos onde você estiver e falar: Deus, eu te adoro, Deus, eu te amo. O que seria de mim? O que seria de minha vida se não fosse o Senhor, Pai? Muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado e me colocou em um lugar entre príncipes e princesas. Muito obrigado pelo alimento. Seja mais grato. Quando você estiver fazendo nada, fala: Deus, obrigado por tudo, obrigado pelo nada, obrigado pelo ar, obrigado pelo vento. Seja grato e pratique isso todos os dias, porque aí você não vai dar espaço para Satanás, que é o nosso inimigo, colocar na nossa mente espaço para ficar reclamando da vida. Porque imagine, você está sentado aqui, enquanto tem pessoas no leito. Você está sentado aqui, com saúde, respirando, enquanto tem pessoas lutando para viver. Então, nós temos motivos suficientes para agradecer e ser grato em todo o tempo. Então, nesse momento, eu já fiquei sério de novo, né? Mas vou voltar aqui para. Nesse momento eu queria contar, antes de tudo, né, um pouco dessa caminhada da minha vida. Eu sou um jovem, tenho 30 anos, me chamo Cleiton Ribeiro, para quem não conhece. No inglês, my name is Cleiton, em espanhol. Como é espanhol que eu não sei, mas é Cleiton também. Em todas as línguas é Cleiton Ribeiro, certo? E eu sou natural da Bahia. Deus, ele me soprou. Hoje estou aqui, sou casado há 10 anos com a mulher mais linda deste planeta Terra. A minha Rebecona, o amor da minha vida. Essa que acabou de falar com vocês aqui no momento da palavra de ofertório aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da minha Rebecona? Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado. É muita misericórdia de Deus sobre a minha vida. Você está entendendo? Quer dizer, muita misericórdia. Eu tenho que cuidar tanto de José que é aquela coisa. Eu falo assim: meu Deus, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha história, eu falo assim: rapaz, é muito amor, a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu tenho que ser grato talvez 1000 vezes mais. Né? Então eu sou muito feliz. Tenho uma filha linda de 5 anos, Luna, que agora está no Kids. E hoje, Deus, ele nos trouxe aqui para Florianópolis, tem 6 meses. E nos permitiu estarmos aqui à frente desse ministério do Next Level. E para a glória de Deus, nós não somos líderes, nós estamos líderes. Porque não é sobre o cargo, sabe? É sobre literalmente entender qual é a nossa missão, o nosso papel em levar e conduzir as pessoas a conhecerem mais e mais a esse Deus e se aproximarem. E eu tenho certeza que através deste grupo, deste departamento de jovens, Florianópolis será alcançada, São José será alcançado, Santa Catarina será alcançado, o Brasil será alcançado, porque existe uma palavra lançada sobre esse ministério Get Church, existe uma palavra lançada sobre esse ministério. E eu tenho certeza que assim como eu vou fazer parte dessa revolução, dessa transformação que Deus vai fazer nesse país, você que está aqui também fará, porque você vai falar do amor de Deus para o seu vizinho, você vai falar do amor de Deus, do que Deus fez na sua vida, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. E quanto mais você falar, mais você estará contribuindo para o que Deus tem para derramar sobre este lugar, sobre esse estado, sobre esse país, sobre este mundo. Você não está aqui em vão. Você não chegou até aqui em vão. Não foi porque de nada. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Deus, ele tem algo para fazer através de sua vida. Você pode não entender o agora, você pode não entender o momento, mas apenas confie, porque o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Talvez você fale: mas a promessa está adormecida, eu não tenho mais expectativa, não tenho mais esperança, o tempo está passando. Faz a sua parte, querido. Faz a sua parte, porque Deus, ele é fiel, ele não vai atrasar, ele vai chegar no tempo certo.
E aí eu tenho hoje 30 anos, né? Por mais que não pareça, por mais que pareça que eu tenho 19, 20 anos, mas eu tenho 30 anos, 3 décadas já, né? E eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse ministério, desse tempo. Durante toda a minha caminhada, eu tenho atualmente aí uns 10 anos, 11 anos como cristão, mas o restante do tempo para trás foi tudo foi uma coisa assim para Baal, foi trevas pura. E é isso que eu queria já começar antes de tudo, né? Contar um pouco dessa história. Eu sempre fui um jovem dedicado, sempre quis fazer as coisas acontecerem, mas eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia, eu não entendia como é que funcionava essa questão de ser cristão. Então o que aconteceu? Primeiras coisas que eu tive acesso foi ao mundão. Vida de prostituição, me envolvia com bebidas, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, eu ia para cima e para baixo. Fica parecendo um clichê, né? Aqueles testemunhos, eu era bruxo, eu era não sei o quê, mas por incrível que pareça, eu era mesmo, sabe? Eu vivia uma vida totalmente destruída, mas na minha cabeça eu era uma pessoa livre. Mas tinha o quê? Um cabresto, né? Que fala, preso na minha boca aqui, e eu achava que eu estava incrível. Eu era cavalo de Satanás, mas eu achava que eu estava arrasando no mundo. Vivi minha vida por muito tempo, né? Nessa ilusão, achando que eu estava fazendo certo, que eu caminhava da forma certa, que eu fazia o que era certo. E assim, eu sempre fui uma pessoa determinada para o que eu queria, por mais que fosse para as coisas erradas. Eu estava ali fazendo com determinação, com foco, querendo que as coisas acontecessem. A minha vida foi difícil, eu não tive facilidade durante toda a minha vida, né? Existiram momentos muito complicados e que me motivavam a querer continuar neste mundão. E eu achava que aquilo ali era o certo a se fazer, era o certo a se viver. E por muito tempo eu servi a entidades. Por bastante tempo eu me sacrifiquei a entidades. Eu queria continuar fazendo aquilo porque aquilo de alguma forma trazia status, trazia relevância, me colocava em uma posição. E quando nós estamos no mundo e somos jovens, nós temos esse lado, né, de querer que as pessoas nos notem. Principalmente eu que tenho ausência de criação paterna. Né? Então acaba que eu queria que as pessoas percebessem que eu estava ali. Minha mãe era uma pessoa que ela tinha as responsabilidades dela, né? Meu padrasto também. Então basicamente eu vivia como um jovem que usava a minha casa para dormir. Eu saía de manhã cedo, só voltava de madrugada. E era isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu saía de manhã, voltava de madrugada e dormia só, e era esse looping. E nesse meio tempo eu comecei a crescer com a cultura do mundo, né? Eu comecei a me envolver com pessoas erradas, eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu comecei a me prostituir de fato, né? Me envolver com muitas pessoas. Vivia por muito tempo com o sentimento de que eu estava certo e de que aquilo ali era a minha meta, né? Era até ali que eu tinha que chegar e ponto final. Só que em um determinado dia eu estava voltando de uma festa de uma entidade e era de madrugada. No tempo, era engraçado. Eu sempre tinha que andar parecendo que eu era bichão, né? Carlão, bolo doido, né? Eu tinha que, porque quando estava de madrugada lá na Bahia, então tipo assim, lá tinha aquelas questões das facções, então eu tinha que andar de madrugada, não queria saber, porque quem me olhasse, meu amigo, e PH? Quem me olhasse ia falar ali aquele cara é errado, não vou nem encostar. Se um ladrão fosse querer me roubar, eu falasse, não, é parceiro. Então aí eu tinha que andar, botava um chapéu aqui, uma corrente e andava. E eu de madrugada, né, voltando de uma festa de uma entidade, estava bebendo, aquela coisa toda. E eu avistei 2 homens, 2 pessoas à distância assim. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu vou ter que fingir que eu sou o bichão. E aí comecei a botar mais marra ainda de que era brabo. E quanto mais me aproximava, a pressão no ouvido. E eu morrendo de medo por dentro, mas não podia expressar. E aí quanto mais perto eu chegava, mais medo eu estava, mas eu não podia demonstrar. E aí entra aquele parêntese, né? Estou no mundão, eu estou com aquele sentimento de medo, mas eu não posso demonstrar que eu estou com o quê? Com medo.
E assim como o medo, são outros sentimentos. Quando nós estamos no mundo, nós não podemos demonstrar fraqueza. Temos que mostrar o tempo todo que estamos fortes. Mesmo que por dentro nós estejamos o quê? Ocos, vazios, destruídos. E aí, quanto mais eu me aproximava daqueles dois homens, eu via que eu estava meio que temendo, mas eu tinha que mostrar marra. E quando eu cheguei perto, eu vi que eram dois crentes. E quando chegou perto deles, eles... Ô jovem, faz favor, me chamou. Aí eu... Qual é? Aí eles... Um é ex-traficante, outro ex-homossexual. E aí falou assim... Jovem, eu posso ter uma palavra com você? Aí eu falei assim, pode falar. Fala aí, na marra, porque quando eu vi que era crente assim, eu falei assim, não são... Aí eu tenho que demonstrar um pouquinho mais de marra ainda, né? Se pelo menos aquela energia que eu estava negativa de medo, eu tenho que falar, agora eu sou corajosão. Mas aí eu permiti que eles conversassem, e aquela conversa durou na madrugada por 1h30, 2 horas mais ou menos. Eles falando de Deus, falaram que Deus tinha um projeto na minha vida, falaram que Deus ia me levar para nações e que ia me apresentar para multidões. E na minha cabeça, cheio de outras coisas para fazer, eu falei assim, que nada, que esse negócio de Deus, nada, meu amigo. E aí ele não, e começaram a falar, e o ex-traficante falando comigo, insistindo em mim, falando, o ex-homossexual falando, não, você tem, Deus ele tem algo para você, ele tem algo para realizar na sua vida. E aí acabou aquela conversa. Por mais que tenha parecido que eu não tenha escutado as 2 horas de conversa, uma semente foi plantada em meu coração. Eu cheguei em casa pensativo e falei, rapaz, aqueles crentes, velho, aquele doido, mano, o cara tava no tráfico um dia desse, mano. O outro tinha um nome engraçado, um dia desses daí. Eu não posso falar. Vou falar, o nome era Sabrina antes, e aí agora é ex-homossexual. Como é que agora que esse cara quer pregar a palavra para mim, meu amigo? Eu falei assim, diante de Deus, eu cheguei e falei assim, o cara ex-chocolate, traficante aqui na cidade, quer pregar a palavra para mim, meu amigo. Que loucura é essa? Só que aí, ao mesmo tempo que eu estava revoltado, porque isso era Satanás que colocava na minha cabeça, eu falei, mas eles estão transformados. Porque um era jurado de morte e não está morto. O outro tinha promessas de ter várias doenças sexualmente transmissíveis, mas estava com saúde vivo. E eu, que estava me achando bam dentro de casa, estava só observando aquela situação e estava o quê? Totalmente acabado. Eu estava totalmente destruído. Eu só vivia triste quando eu estava no anonimato. Eu até sorria quando eu estava na frente das pessoas, mas por dentro eu estava destruído. Quando eu chegava em casa, era tristeza. Eu não falava com minha mãe, eu não falava com meu padrasto, eu não falava com minha irmã. Eu não queria saber de ninguém. Mas na rua eu precisava demonstrar o quê? Fortaleza, que eu estava forte, que eu era alguma coisa, que eu fazia alguma coisa. Quando eu estava em público, eu precisava provar que eu era alguma coisa. Mas quando eu estava em off... E ali eu percebi, eu falei, rapaz, um ex-homossexual, um ex-traficante, eles tiraram 2 horas no tempo para falar comigo e falaram coisas que realmente tocaram o meu coração. E foi quando eles tinham feito o convite para mim, ia ser na sexta-feira, eu fui assistir o filme que eles tinham passado lá, era um filme falando sobre questões de identidades e que quem era crente não podia ser atacado contra essas entidades, não conseguiam fazer nada. Foi quando eu me interessei em querer conhecer mais sobre Deus, né? O tempo passou, foram muitos altos e baixos, muitas coisas aconteceram, né? Não foi da noite para o dia, não foi fácil, né? Eu decidi estar na igreja, eu falei, eu quero. Fui lá, levantei a minha mão, reconheci o Senhor como Salvador, o único suficiente Salvador da minha vida, mas não foi fácil. Né? Uns irmãos que tinha lá no terreiro falaram assim, Cleiton, eu não te dou um mês, meu amigo. Você vai sair da igreja e facinho, você é maluco, você é daqui, pai. E aí eu repreendi aquilo, né? Porque eu já estava envolvido com as coisas de crente. Teve meus altos e baixos, caí, levantei, manifestava e voltava. E em roda de oração, ficava inconsciente porque estava manifestado. Foi 1 ano em libertação. Mas para a glória de Deus, hoje eu estou completando os 13 anos de evangélico, né? Para a glória de Jesus Cristo, eu estou aqui e tudo isso é para a glória de Deus. A minha vida passou, né? Eu tive muitas experiências, eu passei por processos na minha vida e eu entendi que a mão de Deus estava sobre mim mesmo quando eu estava no mundão. Ele estava me direcionando, apontando uma direção para mim. Talvez por um momento eu estava cego, né?
e estava com a venda nos olhos. E quando eu reconheci que Deus ele era o único e suficiente Salvador da minha vida, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Eu passei um tempo, né, querendo entender como é que funcionavam algumas coisas, porque como eu vim de uma religião, né, eu tinha as experiências do outro lado. E quando eu fiquei cristão, eu comecei a querer questionar muito a Deus no início, sobre algumas coisas, alguns pontos, alguns detalhes. E depois eu aprendi com o tempo que melhor do que questionar é você viver e ser grato. Por isso que eu falei no início sobre ser grato. É melhor você ser grato do que questionar, porque Deus, quando Ele está no controle da nossa vida, Ele faz, Ele sabe o que é para ser feito. Entende? Então, nesse meio tempo, eu comecei ao invés de querer questionar, eu falei, vou adorar. E mesmo eu com 1 ano de cristão já, Deus ele já tinha começado a falar. Aí já me dava oportunidade na igreja. Né? Eu não sei se agora eu estou vermelho, mas eu sei que quando eu estava com muita pressão sobre minha cabeça, vergonha, não sei o quê, eu ficava muito vermelho. E aí, nas primeiras oportunidades na igreja para cantar, era ver a estourando aqui. Mas eu comecei a ver a mão de Deus já me direcionando e apontando para um propósito. Eu estou contando esse breve testemunho aqui porque eu tenho certeza que existem pessoas aqui que têm um passado também. Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que tem uma história talvez até pior do que a minha. Já viveu muitas coisas neste mundo e hoje está sentado aqui. E porque Deus ele trouxe até aqui, Ele está falando de alguma forma com você ou através de você também. E resumindo, Deus ele me pegou. Não foi assim algo rápido, né? Mas trouxe, né? E há 10 anos após, né? Nós estamos aqui para a glória de Deus, líder. E no meio dessa caminhada eu li um texto, né? Que está em Coríntios. Eu quero que você nesse momento abra, por favor, a sua Bíblia e a mídia também. A minha tradução está em NVI. É 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 11. Beber uma água aqui. Tá em Lá Maior aí, família? Tá em Lá Maior? Eu sou o rapaz do Lá Maior, né? Você percebeu? Glória a Deus. Quero agradecer a presença do meu amigo JP, meu amigo. Que Deus te abençoe, viu, varão? Que isso, varão. Você é uma bênção de Deus, viu? Tamo junto. Você é brabo demais. Que Deus continue te abençoando e te usando, varão. Deixa em Lá Maior, Iva. Deixa em Lá Maior. Vamos ler. Todos acharam? Quem não achou ainda, levante a mão. Eu duvido levantar a mão. Mesmo que não tenha achado aí, pai. Eu duvido fazer assim. Que eu vou falar escola bíblica. Tô brincando, eu nem gosto dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9, e eu vou ler até o 11. Do 6 ao 9. Capítulo 6, do 9 ao 11. Isso aí. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoolistas, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Repita comigo. Assim foram alguns de vocês. Vamos. De novo. 1, 2, 3 e... Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Eu vou pedir que você repita mais uma vez esta parte aqui do versículo. Assim foram alguns de vocês. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Se nós pararmos para observar a lista, o tamanho da lista que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto sobre os pecados, né? São muitos. E aí, no decorrer desse versículo, nós nos deparamos com esta frase. Assim foram alguns de vocês. Certo? Porém, mas hoje, vocês são lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos observando aqui
é que Paulo está falando para uma igreja que existia um passado naquela igreja sobre a vida daquelas pessoas. Muitos eram idólatras, muitos estavam envolvidos com vícios, né, no alcoolismo, prostituição. Tinha um passado. Só que Paulo estava falando para aquela igreja que a partir do momento que Jesus chegou na vida daquela pessoa, eles foram lavados, santificados e justificados. Então nós entendemos que aquelas pessoas, eles eram, mas não são. Repita comigo, eles eram, mas não são. Então, quando eu paro para analisar este versículo, eu percebo que existe uma transformação. Eu contei a minha história, um pedaço da minha história aqui, vocês puderam ver. Se eu ficasse calado aqui, vocês talvez nunca iam saber qual era a minha história, qual era o meu testemunho, o que é que eu tinha vivido, o que é que eu tinha feito. Se eu falasse que eu tinha nascido em berço de cristão, que meus pais eram pastores, vocês iriam acreditar, mas existia um passado na minha vida e existe um presente na minha vida. E o presente de hoje, o que Deus ele tem na minha vida, tudo está acontecendo depois que eu fui lavado, santificado e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que existem pessoas sentadas aqui, se não todos, que existe um passado, tem um passado. Mas quem te condena do passado? Porque quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele faz em nossas vidas, nós sabemos que quando Ele lembra do nosso passado, é só para falar, você fazia, mas hoje você está renovado, restaurado, transformado, e quem fez foi eu. E através desse testemunho você vai alcançar mais pessoas, porque existem pessoas em Florianópolis, existem pessoas em Santa Catarina que estão achando que Deus ele não tem olhos mais para ela, porque ela está vivendo de uma vida de prostituição, ele está vivendo de uma vida de vícios. Existem jovens em Santa Catarina que estão achando que Deus não olha mais para eles, porque Satanás coloca na mente dele, na cabeça dele, que eles não são dignos. Mas você vai sair daqui nessa noite como missionário e evangelista, entendendo que existe um antes e existe um depois de Cristo. Existem situações que aconteciam quando éramos, mas existem situações agora que depois que o sangue de Cristo entrou em nossas vidas, somos sarados, somos curados, somos transformados para transformar. E aí você fala assim, mas eu não sou uma pessoa que tem um testemunho, acho que não dá para eu pregar, para falar do amor de Deus, porque eu acho que eu preciso ter um testemunho. Não precisa. Não precisa. Só de você falar o que Jesus ele é capaz de fazer na vida das pessoas. E assim, eu sou suspeito em falar, não quero chegar e ser intrometido na sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que se você olhar a sua vida direitinho, aí você vai ver que existe uma transformação, ou algo que Deus fez na sua vida, através de você, ou na sua família, na sua casa, que você fala assim, rapaz, se não fosse Deus, misericórdia. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, assim foram alguns de vocês, passado, hoje, vocês são lavados, são santificados e são justificados. Existem pessoas aqui que eram viciados e estão ocupando cargos no louvor. Existem pessoas que se prostituíam e se tornaram cantores, pregadores, missionários, evangelistas. Existem pessoas que traficavam, mas hoje são grandes referências no mundo do evangelho, né? No gospel. E isso não pode ser nenhuma surpresa, porque quando nós entendemos o Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele
faz o impossível se tornar possível. E Ele é especialista em realizar causas impossíveis. Nós podemos ser naturais, mas servimos a um Deus que é sobrenatural. Nós podemos ser limitados, mas servimos a um Deus que é ilimitado. Ele é o começo de todas as coisas, o meio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. E nós precisamos internalizar isso todos os dias. Todos os dias. E se porventura Satanás está colocando na sua mente, tentando te atrapalhar, acusando você com o seu passado, eu quero apresentar para vocês um Deus que usa o seu passado para transformar em testemunho. O diabo, ele pode te acusar, ele pode querer falar, te oprimir, te ofuscar, querer que você desista, que você não faça, usando o seu passado, te acusando com o seu passado. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar com você, meus filhos, filhinhos, vocês são lavados, santificados e justificados por Cristo. Se porventura Satanás chegar em um júri e querer pedir a sua vida e falar o seu nome, Jesus, ele vai se levantar e falar: eu morri na cruz por ele, eu morri na cruz por ela. Ela é lavada, ela é justificada e santificada. Ele é lavado, santificado e justificado. Foi morte de cruz. Foi morte de cruz. Se somos livres para adorar, se podemos levantar a nossa mão para o céu e falar: eu sou livre, eu sou livre, é porque Jesus, ele morreu em nosso lugar. Levante a mão para o céu aí, vamos. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além. Vamos mais alto, diga: eu sou livre. Aleluia. Lavados, mas vocês foram lavados. Lavar é tirar a sujeira, não é esconder, não é maquiar, é tirar. Quando nós lavamos uma roupa, nós temos a expectativa que aquela roupa ela venha a ser o que? Limpa. Ela fique nova novamente, porque imagine, toda vez eu pegar, acabar de usar aqui e vou jogar fora. Não tem como. E aí criaram o que, minha Rebecona? Lava e seca. E para a glória de Deus, recebemos. Você pode aplaudir ao Senhor, porque assim, ó, esses dias Deus nos abençoou com a lava e seca, queridos. Ó, ô Zé, uma lava e seca, varão. A gente coloca a roupa lá, depois de 2 horas já sai seca. Olha para aí, varão. E quando nós colocamos a roupa para lavar, era verdade, era na mão, né, meu irmão? A gente lavava a roupa na mão. Nem tanquinho tinha, e Deus hoje nos honrou para a glória de Deus com a lava e seca. Então assim, somos gratos por tudo, por tudo, por tudo. Quando nós vamos lavar uma roupa, nós queremos que a roupa ela saia limpa, nova. A nossa intenção precisa ficar aqui restaurada, a ponto de eu conseguir usar novamente, ela não está nem suja, nem fedendo. Não é verdade? Então o que acontece? Quando a Bíblia fala que nós somos lavados, mas se vocês foram lavados, significa isso. O tempo que você estava sujo, no lamaçal de pecado, vivendo lá embolado, embaraçado com as coisas erradas, passou, e Deus agora ele está falando: eu te lavei. Jesus, com morte de cruz, ele te lavou. Então se Deus ele já te lavou,
para de andar fingindo que ainda está sujo. Eu vou repetir, porque somente alguns pegaram. Se Deus já te lavou, para de andar fingindo que está sujo. E é uma palavra séria, nós precisamos internalizar isso, porque muitas das vezes nós temos a síndrome de achar que eu sou o pior, eu sou o que não merece, fulano merece mais do que eu, porque olha lá, fulano está conseguindo, Betano está conseguindo e eu não consigo. Nós temos que repreender esta mentalidade e entender que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem um propósito na vida de cada um aqui de forma pessoal e particular. E Ele nos lavou. Ele não lavou somente Cleiton, não lavou somente Carlos, não lavou somente Josi, não lavou somente Leandro. Ele nos lavou. Foi um sacrifício feito por nós. E nós precisamos entender e reconhecer isso. Esse sacrifício que foi feito por nós. A Bíblia fala também, o versículo fala, foram santificados. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 fala, foram santificados. Santificado quer dizer separado, tirado de um grupo, colocado em outro. Antes você pertencia a um ciclo, o mundão, as coisas, as farras, mas hoje você faz parte de outra tribo. Você é separado, você é separada. E precisamos reconhecer e entender isso. Se Jesus te separou para Ele, para de pedir para voltar para a galera antiga. Aquela mesa que você sentava não é mais sua. A mesa que você participava não é mais para você. É necessário você reconhecer que você já não mais faz parte deste lugar. Santificados, separados. Separados. Mas eu sou separado porque eu sou melhor. Não, é separados para, através de você ir lá, voltar pode até voltar lá, mas não para participar, mas para buscar as pessoas e querer fazer o que, Caio? Ajudar elas a separarem também, certo? Saírem, virem para a tribo dos santificados. Não é verdade, Caio? Verdade, Lu? Porque achou que ia fazer igual o pastor Raik. Por quê, cara? Não, acho que eu não vou chegar, eu não vou fazer isso, que eu nunca vou fazer isso. Não, acho que eu nunca vou fazer isso. Pedro, acho que eu nunca vou fazer isso. Lucas. Entendeu? No mesmo versículo, no mesmo capítulo, que é o versículo 11, fala, foram justificados em nome... Deixa eu abrir uma adenda aqui. Estava conversando com Sharon. Quando eu saí de casa, estava uma ventania. Estava frio. Aí eu coloquei o quê? Aí agora eu estou parecendo o que aqui? Cuscuz. Queridos, estou desesperado aqui. Desesperado, mas só que amém. Estou pedindo... Estou desesperado, estou vendo aqui um brilho naquela parte ali. Eu não sei se tem uma iluminação naquela parte, estou vendo um brilho ali. É Zé. É Zé. Então está aqui, o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 fala assim, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como já foi dito mais cedo, justificado, ser justo, nada mais é do que ser declarado como inocente. E é importante nós entendermos que não é porque nós somos bons que nós fomos inocentados. E eu quero frisar muito isso aqui. Prestem, triplique a atenção para essa fala. Não é porque nós somos bons que nós fomos inocentados. Mas só porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Ele decidiu vir a esta terra. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele veio para o mundo, transformou em carne e morreu em nosso lugar.
E quando falamos que nós somos lavados, santificados e justificados, não é porque nós somos os bambambãs, mas é porque foi um presente de Deus. E como não amar a esse Deus? Como não ser grato a esse Deus? Como não querer gastar a vida diante do altar por este Deus? Que mesmo que eu vire as costas para Ele, e ignore Ele, critique Ele, Ele com misericórdia, com amor e com graça, Ele continua a estender as mãos para mim. A reflexão nessa noite é para que justamente nós possamos entender que o que foi feito na cruz por nós não foi apenas um ato momentâneo, foi um ato que foi eternizado. E se nós estamos vivos e livres aqui nesta noite, é porque Ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Jesus. O nome que está sobre todos os nomes, Ele morreu em nosso lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você pensasse nisso. Porque Ele não precisava, não tinha nada que estivesse forçando Ele a fazer isso, mas Ele decidiu morrer em nosso lugar. Ele quis, para que pudéssemos estar aqui nessa noite, para que pudéssemos ter direito à salvação. E Ele falou: eu vou, mas voltarei para vos buscar. No céu tem lugar preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Ele preparou lugares para nós. Eu não era digno, eu não sou merecedor, mas Ele fez e faz. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Era eu, o condenado era eu, condenado era eu. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, por ter nos dado a oportunidade de poder falar que éramos, talvez, pessoas que praticavam coisas erradas. E através do seu sangue, do seu sacrifício, nós podemos falar que hoje nós não somos mais. Mas tudo isso começa a partir de quê? De uma atitude. Porque foi necessário eu entender o que eu estava fazendo, mesmo eu tendo uma cultura aplicada em minha vida desde da minha adolescência,
do que eu achava que era certo, eu precisei reconhecer que Jesus era o meu único e suficiente Salvador. Porque para eu conseguir ter essa marca atrelada à minha vida, para eu conseguir ser uma pessoa lavada, santificada e justificada, eu precisei reconhecer. É uma atitude, um ato que parece ser difícil quando nós estamos vivendo no mundão. Mas quando nós refletimos tudo que foi feito por nós, nós entendemos que isso já era para ter sido feito, a minha atitude, essa atitude já era para ter sido feita há muito tempo. Mas é por isso que eu falo, se eu pudesse escolher, eu falava, Deus, eu quero ser crente desde de berço. Mas eu precisei ir para o mundão, passei pelo mundão, infelizmente, vi muitas coisas que eu não gosto nem de lembrar, porque é difícil. Foram situações, eu falei brincando, mas eu tive que aprender a ser responsável muito cedo. Porque eu não tinha tanto a presença da minha mãe, eu não tinha tanta a presença do meu pai. E o mundo foi ali que me abraçou. Mas graças a Deus, que deu tempo de eu reconhecer o que esse Deus fez por mim. Eu não culpei Deus em momento nenhum da minha vida. É difícil passar por muita coisa. Queridos, eu fui abusado na minha infância. Eu sei que estamos no mês de maio agora. E o mês de maio também fala sobre isso. Na minha infância eu sofri um abuso. Esse período de adolescência, justamente talvez por essa ausência de meus responsáveis. E foi duro para mim conseguir perdoar. Mas eu consegui, depois que eu entendi o que Deus ele tinha feito na minha vida. Eu consegui liberar o perdão, porque eu entendo que tudo que passou não vai definir o meu agora, não vai me modificar agora. E depois que eu reconheci quem era Deus, eu tive um caráter forjado e moldado. Deus ele transformou a minha mentalidade. Deus ele transformou a minha vida. Ele me deu uma nova direção, uma nova visão. Então eu entendi que o passado ele foi jogado no mar do esquecimento e que as feridas elas precisariam ser saradas, cicatrizadas. E durante toda a minha trajetória eu já fui idealizador e líder de movimentos interdenominacionais, movimentos urbanos no meio cristão, com jovens, centenas de jovens. Eu reunia jovens de várias igrejas, de várias religiões. Que eu falo muito com o Sonic, porque Sonic é uma pessoa que está responsável hoje por um movimento que é diferente, mas só que ajuda muito, porque nesses movimentos interdenominacionais que eu fazia, eu tinha muito rapper lá, mano. Muita gente que não era aceito por muitas igrejas, porque da forma que se vestia, da forma que falava, mas quando eles estavam no movimento lá, eles se sentiam à vontade, ouviam Deus falar com eles. Né? E hoje eu vejo que o nosso pastor ele tem uma mente tão aberta que ele consegue gerar, né, esse movimento aqui que é o Get Move toda sexta-feira. E que Deus continue abençoando a sua vida e colocando mais força e ânimo, vigor para que você possa continuar nesse projeto. Porque quando eu reunia pessoas, eu falava para jovens, eu conheci muitos jovens que estavam ali, que sofreram abuso, que não tinham o pai, não tinham a mãe, e ali eles encontravam um refúgio ali. Então eu ganhei muitas almas para a glória de Deus, somente com o testemunho que Deus gerou na minha vida. Então por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha sido difícil, eu dou graças a Deus, porque centenas de almas já foram alcançadas, e hoje continuam, são pregadores, missionários, são levitas,
Tem pessoas lá que são líderes de mídia, líderes de louvor, e isso é para a glória de Deus. O que eu quero falar é que depois que Jesus ele entra na vida da pessoa, a pessoa ela é transformada, ela é sarada, ela é curada. O que passou vai servir apenas como testemunho, mas não vai mais modificar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você não vai ficar se lamentando nos cantos, porque você reconhece que o que Jesus fez por você foi maior do que tudo que você sofreu. O que Jesus sofreu naquela cruz, o sacrifício que foi feito por Ele, é acima de tudo. Ele sofreu por pessoas que Ele sabia que iriam rejeitar Ele. E nessa noite eu quero finalizar, porque a partir de hoje nosso culto vai acabar no máximo 9h30, mas como é o primeiro dia, aí ainda já é 9h40, mas já vamos finalizar. Tá. Então o que acontece? Eu sei que tem pessoas aqui que vieram nessa noite e que talvez ainda não tiveram esse encontro com Deus. Talvez não reconheceram que Deus ele é o único e suficiente Salvador da vida. Eu quero convocar vocês, toda a igreja, a fechar os olhos. E se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, você vai levantar a sua mão aí no seu lugar. Fique despreocupado. Ninguém aqui vai julgar, vai apontar você. Porque possa ser que existam pessoas que estão do seu lado que teve um passado talvez 10 vezes pior do que o que você faz hoje. Se você nessa noite reconhece, entende que Deus, Ele é o seu Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero pedir para que você venha aqui na frente. Eu vou dar um tempinho. Talvez seja o momento de você tomar uma decisão, talvez você está na dúvida, mas eu vou dar um tempinho para que você pense no que foi feito por você. Talvez você chegou aqui, veio aqui através de um amigo, através de uma mensagem que você recebeu. E talvez você ache que Deus ele não te quer por causa de coisas que você faz, pratica hoje, por causa de relacionamento que talvez ninguém sabe. Talvez tenha sido uma mensagem que você enviou que você não quer que ninguém saiba e aquilo ali te condena. Talvez algo que você fez e que você sabe que sua mãe souber, ela vai chorar, e isso te condena, te prende, te trava, deixa você acorrentado, acorrentada. Queria que você nesse momento, se você sente no seu coração esse desejo, essa vontade, visse aqui na frente. Ninguém vai te apontar, ninguém vai te julgar. Nós somos uma família dispostas a te abraçar, a cuidar de você. Aleluia, Jesus. Da minha alma faz meu coração vital. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que
Se coloque sobre os seus pés nessa noite, por favor. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir, diga, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar tudo bem. vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? Mas se eu cair, a tua mão me levantará. Ai, ai. E se eu chorar? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Mas se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima. Grite! Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Agora eu quero falar com você que já é cristão. Você que já faz parte do corpo de Cristo. Talvez durante muito tempo você veio vivendo situações por cima de situações, circunstâncias por cima de circunstâncias. E talvez você se colocou em uma posição de estar sujo, sendo que você já é lavado. E eu não estou aqui querendo te acusar e nem te apontar. Talvez nessa noite você está se sentindo sujo, está se colocando em um lugar de sujo, de uma pessoa que é culpada, sendo que o nosso Deus já falou que você é lavado, santificado e justificado. Se talvez você se sente assim, peço que a igreja toda fique com os olhos fechados. E se você se sente assim, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Para que Deus ele possa te ajudar, te fortalecer, te ajudar a continuar, dar forças para que você possa continuar na caminhada. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas nessa noite o Pai ele está te chamando, ele está falando: filho, eu não te abandonei. A promessa continua de pé. O decreto continua válido. Vocês são lavados, santificados, justificados. O meu sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. Deus, aqui está, meu Deus, os teus filhos. Eles reconhecem nessa noite, meu Pai. Eles entendem que por um momento eles se colocaram em uma posição contrária ao que o Senhor já falou para eles. Mas estamos orando nesta noite e pedindo: Deus, traz força, ânimo, vigor, para que quando eles venham sair deste lugar, eles possam sair diferentes, eles possam sair renovados, transformados, restaurados. Derrama refrigério, vem com o seu bálsamo sobre os seus filhos, vem com o seu bálsamo, Com teu amor, com meu amor, te envolverei.
filho amado, vem, como estás? Vem, vem, vem. Vem, filho amado, vem, como estás? Quero. Vem, filho amado, como estás? Vem, 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 vem. Vem, filho amado. Vem, como estás? Para finalizar, levante a sua mão e diga: Pai, 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 Pai. Paizinho, eu te amo, eu te amo, chama ele de pai, chama ele de pai, meu pai, pai. Você pode levantar as suas duas mãos acima da sua cabeça, misturando glória com aleluia. Você vai dar a melhor e maior salva de palmas que você pode dar na sua vida, porque você está aplaudindo aquele que era, aquele que é e que continua sendo Deus. Meus queridos, que Deus, Ele é um Pai que cuida da gente, meus irmãos. Mascarenhas, Ele cuida de nós. Nós somos lavados, santificados e justificados. Nós somos sarados, justificados, santificados e lavados em Deus. Amém, meu amigo? Estamos juntos. Deus continue abençoando. Deus continue te abençoando. Tem alguém aqui que veio que quer renovar ou aceitar? Alguém comunicou aqui aos staffs? Não. Se tiver, vai ter os staffs aqui. Você pode chegar aqui no cantinho e falar com eles. Tá certo? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui ainda? Estão cheios, cheios, cheios. Quantos estão saindo daqui transbordando aí? Hoje é sábado, amanhã certamente é domingo. Tem culto 10, 18 e 20. Mas eu declaro que essa semana, a nova semana, será uma semana abençoadíssima por Deus. Você no seu trabalho vai falar do amor de Deus. Na sua faculdade você vai falar do amor de Deus. Na sua vizinhança, no seu condomínio, você vai falar do amor de Deus. E eu tenho certeza que sábado que vem você vai trazer aí. Quantos, minha Rebeca? 10 pessoas. Amém. Para viver isso que você viveu nessa noite. Porque o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Ele foi é o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. De Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Abraão. Nós podemos mudar,
As gerações podem passar, mas o Deus que nós servimos, Ele continua sendo Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Gente, me perdoem pelo horário. Pastor Lucas, se o senhor estiver assistindo